Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. É com imensa satisfação, com grande prazer que nós aqui estamos hoje com uma pauta do dia muito interessante, na qual nós iremos com certeza falar de assuntos absolutamente edificantes e de uma importância muito grande para a nossa sociedade, para os nossos jovens e para aqueles que não são tão jovens assim. Nós gostaríamos inicialmente de trazermos aqui para vocês um agradecimento muito grande e repartirmos. Nós fomos homenageados na quinta-feira passada na Associação dos Veteranos da FEB, lá no Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, uma associação muito interessante, comandada por aqueles senhores, porque são senhores todos com mais de 90 anos, prestando homenagens àqueles que se destacaram, segundo as palavras deles, na divulgação, no mantenimento da chama da liberdade que aqueles nossos queridos aqueles pracinhas que foram para a Europa, aqueles que se prepararam aqui mesmo no Brasil com tudo isso e que muito fizeram em nome do Brasil, em nome da nossa pátria. Nós hoje somos absolutamente respeitadíssimos por todos os exércitos do mundo. Vocês viram aquela matéria que nós fizemos lá na sede, no Museu da Vanfeb, aqui em Petrópolis, em que o nosso querido Monteiro, o tenente Monteiro, que esteve junto com o comandante do Exército lá na Itália, nos mostrou e nos disse o quanto o italiano reverencia o brasileiro pela sua participação. Não foi só pela sua alegria, mas foi pela sua bravura. Realmente, nós vimos lá, na sede dos veteranos da FEB, uma vontade, um patriotismo ímpar. Que maravilha ver aqueles senhores com 90 e tantos anos, em pezinhos, de paletó e gravata, condecorando aqueles que, porventura, na opinião deles, mereceriam aquilo. E eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer que muito mais merecedores disso são eles do que nós. E que exemplo, aos 90 e tantos anos, fazendo um trabalho dessa natureza. Fica, portanto, o agradecimento à associação e eu gostaria de estender tanto ao Vicente, o nosso produtor, quanto ao Kaique, o nosso cinegrafista, pelo trabalho executado por aquele programa que nós fizemos lá no Museu da FEB, que foi realmente muito bom. Correu todas as associações nacionais de veteranos e de febianos e que, inclusive, já trouxe um grande número de visitantes aqui para o Museu da FEB. Museu da FEB, pouco
divulgado pela nossa prefeitura e que nós voltamos a chamar a atenção. Por favor, vamos olhar um pouco, porque Petrópolis foi proporcionalmente a cidade que mais ex-combatentes forneceu para a Força Expedicionária Brasileira. Chegamos à tristeza de, no dia da vitória, nós vemos dois ex-combatentes do alto dos seus 90 anos varrendo ali um monumento que estava extremamente sujo. E lembrando que o monumento ao sargento Lívio Naliato está coberto de capim lá em Cascatinha. Fica aqui esse lamento, mas de qualquer maneira eu quero agradecer muito por essa homenagem que nós recebemos. Também vamos hoje lembrar que amanhã estaremos gravando um programa relativo ao Outubro Rosa, com a doutora Carla Ismael, com o doutor Eduardo Ramos, com a Cristina Volker e com a Cristina Negócio, fazendo amanhã lá na sede do CTO, um programa direcionado a essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa. Mas vamos ao dia de hoje. Hoje nós temos o prazer de receber, inicialmente, o nosso querido Luiz Guilherme. Boa tarde, Luiz Guilherme. Boa tarde, Alcino. Tudo bem. Luiz Guilherme, é um prazer imenso tê-lo aqui, em especial porque você vem falar de uma coisa edificante. Você vem falar da 29ª Feira do Livro Espírita, que ocorre aqui em Petrópolis, na Praça Dom Pedro. Começamos ontem, né? E você estava falando de FEB, e agora a gente vai falar de outra FEB, né? Exato. Que é a Federação Espírita Brasileira, né? Que é um dos braços, uma das editoras que ajuda nessa criação da feira ali na praça, né? Através dos descontos que a gente sempre dá anualmente nessa Feira do Livro. Aliás, é uma coisa interessante, como você tem obras maravilhosas em todos os sentidos. Porque a grande realidade é que quando nós nos instruímos, livros instrutivos, eles só nos trazem vantagens, só nos trazem conhecimento e desenvolvimento. Pois é, em especial o livro espírita, porque ele não é feito para você ler somente, não é para ser racional, ele é para você envolver tanto a razão quanto o coração. E são mais de 300 títulos, e são em torno de 3.000 livros lá na feira, que vem todos de uma vez só, e a gente arruma com carinho especial, cada um ali na bancada, ali no stand, e são como pássaros, eu considero eles como pássaros, todos ali enjaulados no momento, mas no momento que a gente vende um livro ali, a gente não sabe aonde esse livro vai parar, em que casa ele vai parar, em que mão, em que coração, em que ideias, às vezes, a pessoa pode estar tendo, entrando numa depressão, entrando numa ansiedade, e às vezes uma leitura desse livrinho, às vezes livros de bolso pequenos, a leitura desse livro já dá um novo norte para essa pessoa, uma nova ideia de vida, um novo ideal, e muitas das vezes muda o rumo da pessoa por completo. Como muitos que já frequentam, que já conhecem, podem dizer isso de cadeira, que é a descoberta do livro espírita na vida da pessoa, muitas das vezes é um divisor de águas. Muitas das vezes é um momento que esse pássaro que estava lá enjaulado entra para a pessoa e a pessoa se liberta. Você vai a voos mais longos e mais profundos. Sempre, sempre. O Luiz Guilherme, a tua colocação é de extrema importância e eu diria até extremamente feliz, porque através disso você encontra muitas respostas. Porque a vida, indiscutivelmente, é a procura e a busca de respostas. Exato. Nós aqui estamos buscando um aprendizado, entende? E a verdade é que as leituras dessa natureza, elas nos trazem um conhecimento muito favorável, elas nos mostram uma série de fatores. Você mesmo acabou de citar, um dos temas mais combatidos hoje é a depressão. Depressão. E a depressão nada mais é do que uma necessidade que nós temos de entendimento. Com certeza. E conversávamos há pouco, né, sobre a forma que a sociedade está sendo vista, a forma para onde a sociedade está se encaminhando, que as pessoas estão passando a se tornar máquinas, engrenagens e não valores. Cada um tem um valor, cada um tem uma virtude, cada um tem uma luz, cada um tem um problema, cada um tem uma sombra que pode ser trabalhada, que pode ser trazida à luz. E a gente às vezes não considera dessa forma que nós mesmos temos essa chave, nós mesmos temos esse clique, está lá dentro escondido, basta a gente procurar. Temos que nos conhecer para procurar, temos que nos
autoconhecimento é de suma importância, a doutrina sempre martela isso, a doutrina espírita, que o autoconhecimento, sem transformação, nós não vamos a lugar nenhum. Você está sendo muito feliz nessa colocação, e uma coisa que nós não podemos em momento nenhum esquecer, é que quando nós falamos da doutrina, a doutrina tem uma filosofia ímpar. A doutrina não é contra ninguém. Exatamente. A doutrina é a favor do bem. Exato. Seja o bem qual for. Se você professa o bem, nós estamos muito bem. Tem uma colocação do Allan Kardec no livro Viagem Espírita, que eu trouxe aqui, para dar uma lidinha nesse trechinho, que é o seguinte, porque justamente a gente está lá na praça, fincamos ali a bandeira na praça, justamente para divulgação da doutrina, mas não é esse o propósito, somente esse propósito. Nós temos muito outros propósitos. Ali é um ponto de luz, é um ponto de socorro para muitas pessoas. Quem já acompanha a doutrina, já conhece a doutrina, sabe também, não só desse lado de cá, mas também do lado de lá, para ser ajudado. E o Kardec coloca o seguinte: o Espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas se podem encontrar e dar-se as mãos. Então é exatamente isso. Não importa se sou católico, se sou evangélico, se sou espírita, ali é a busca do bem, é a busca do amor, é a busca do autoconhecimento, é a busca de entender um pouquinho mais a vida, entendeu? É a busca de entender o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha peça, não somente na sociedade, mas na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. Onde estou, quem sou eu? É a grande pergunta. Não tem. Exatamente isso. Ô, Luiz Guilherme, um detalhe muito interessante que a gente observa é o seguinte: se você ler o Livro dos Espíritos, com as suas 1089 perguntas, 1019 perguntas, se você ler, vamos dizer o seguinte, às vezes eu tenho comentado muito isso, independente de você ser ou não ser, mas você ali tem explicações e explanações que remontam aos temas mais atuais e imagináveis. Eu fiz recentemente uma palestra sobre desenvolvimento sustentável e fui lá e encontrei muita coisa sobre desenvolvimento sustentável, escrito em 1850. Mas depois eu fui mais à frente, eu fui buscar outros temas, mas como a ecologia, mas também tem. Você vai buscar sobre a família também. Enfim, ali é uma lição de vida que, se você não quiser ser doutrinado, não ser da doutrina, isso é um livre-arbítrio de cada um. Existem diversos títulos falando sobre ansiedade, livros específicos sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o autismo. Temos o livro do Hermínio Miranda, temos os livros, as obras básicas da doutrina, né, que já norteiam vários aspectos da nossa vida. Um que a gente trouxe aqui foi o Céu e Inferno, e são obras a partir de R$7. Por exemplo, esse livro aqui, que é o Céu e Inferno, escrito por Kardec, esse ano completa 150 anos da edição dele. Kaique, dá um clique aqui para mim no livro, por favor. São 150 anos já desse livro, que esse ano a gente comemora, né? E o tema da Feira do Livro, principal, que a gente aqui não falou, né? Que é o bem que se faz anula o mal que se fez. E o aspecto do livro Céu e Inferno mostra muito isso. Espíritos que para lá do lado de lá já se encontram, né? Eles dão o depoimento deles, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas, pessoas muito apegadas à matéria, à riqueza, pessoas já felizes, já bem, um patamar mais evoluído. Então tem aqui trechos que são tesouros para a humanidade, e nós não damos o devido valor. Ô Luiz, vamos dizer assim, até um pouco fora do meu normal dessa área, gosto muito dos temas ecologia, desenvolvimento sustentável, a política. A política enfim, também tem espiritismo e política. Exato, todos esses temas. Mas diante do que nós vimos, você estava junto conosco prazerosamente lá na Bienal do Livro e também no Seja Barra, de um livro que até nós vamos mostrar. Eu vou pedir mais uma vez ao Kaique André que Trigueiro. nos mostre aqui. Esse livro do André Trigueiro é um livro maravilhoso. Viver é a melhor opção. Exatamente. Inclusive hoje até eu vou me aventurar numa palestra sobre esse tema, que esse livro aborda o suicídio, o Setembro Amarelo, que nós até vamos fazer um programa aqui na TV no dia 26, com o médico intensivista e com o nosso querido Carlos Gama, falando do suicídio, falando desse mal que abrange toda uma humanidade, de uma forma impressionante. Esse livro do André,
ele tem uma felicidade, eu achei muito incrível, quando ele diz que não é um livro de autoajuda. É um livro que ajuda a você ajudar alguém, entendeu? Ele te mostra quais são os passos, como você deve agir, como você deve abordar, que tem formas de abordar esse tema, para você não, às vezes, criar alguma exacerbação em torno da pessoa que está com uma ideia, tem uma tendência suicida, que é uma ideia muito triste, que a gente vê em vários livros também da doutrina, em especial Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que é um livro que mostra o lado de lá de um suicida, que é uma das piores formas de desencarne. E o André Trigueiro é muito feliz também em trazer números, porque os números são muito claros, são muito objetivos. Por exemplo, em 10 anos, o crescimento de 700% da doença chamada depressão. Ou seja, é um crescimento absurdo em todo o mundo. Mas se você ver um fato que, aliás, me chamou muita atenção, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostra que ano passado os jovens morreram mais de suicídio, pasme, do que de AIDS. Exatamente, fala isso aí também. É um dado verdadeiramente assustador. Exato. Entende? E um detalhe que, aliás, eu até diria, dentro da humildade que eu tenho de ter, pelo pouco conhecimento que eu disponho, até como palestrante mesmo, eu diria para você o seguinte: hoje, grande parte dos principais palestrantes, o André é um deles, parte dos números frios das organizações confiáveis, como a OMS, a ONU, o Ministério da Saúde nessa área, apesar de ter um vínculo político, mas nessa área não há vínculo político, quando ele mostra a realidade que é verdadeiramente assustadora. Nós temos que falar desse tema, é um tema que não é agradável, mas em saúde, o que nós fazemos de melhor? Não é prevenção? Prevenção sempre. Então, do espírito também. Do espírito também, vamos prevenir. E é exatamente isso. Enxergo que o papel do espiritismo e das pessoas que trabalham no movimento espírita é esse. É entrar nas sombras psicológicas de cada um, entrar no labirinto psicológico e mental de cada um e ajudá-lo, estender a mão a sair desse labirinto. É esse o papel da doutrina. E não é, por exemplo, eu tenho o meu labirinto, você tem o seu labirinto, cada um tem a sua sombra, cada um tem os seus problemas profundos, que muitas das vezes nós não queremos abordar, não gostamos de abordar, e a doutrina, com muito carinho, ela busca o melhor caminho dentro desse labirinto e a saída. E a saída a gente sabe que é única, que é o nosso modelo e guia Jesus, que nos deixou todos os ensinamentos, deixou toda a base para a gente e a gente ainda não entende o que ele nos disse. Já faz 2000 anos e a gente ainda bate um pouco a cabeça. Mas um dia a gente chega lá. Vamos evoluir. E realmente você observa muito, Luiz Guilherme, que a realidade do dia a dia nosso é difícil. Eu assisti, ou melhor, eu ouvi um depoimento que me chamou muita atenção, pela coragem do depoimento. Porque quando você faz um depoimento, se eu fizer um depoimento, tem uma pequena relevância. Você fizer um depoimento, a relevância, por ser mais jovem, assim, deve ter um pouco mais. Agora, um comunicador nacional como o Ricardo Boechat, dizer, como ele disse, eu entrei em parafuso, eu entrei numa situação, num túnel sem fim, e fiquei dentro de um estúdio trancado e não conseguia sair. Eu não conseguia levantar da cadeira para começar o programa. Um comunicador com a capacidade que tem o Ricardo Boechat. E ele deu um grande depoimento para todos aqueles que têm a depressão. Porque se você não aceitar que tem, você não se cura. Não se cura, não sai daquele estado. Exatamente. Quase catatônico. Exatamente isso. Agora, o Luiz Guilherme, realmente nós precisamos de observar com muita atenção isso. E me chamou muito a atenção o CVV. CVV, número 141. Isso. Que é o... Como vai você? Exatamente. Ou o Centro de Valorização da Vida. Inspirado no livro da Ivone do Amaral Pereira, O Memórias de um Suicida. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção não foi isso. Você ligando para o CVV com o seu problema, você vai dizer pelo 141 tudo que você tem de problema. Mas existe um detalhe. Você sabe que só uma pessoa pode desligar a ligação? Só quem liga. Então você vê que coisa maravilhosa, você vê uma coisa dessa. Num momento tão difícil, nós comentávamos, até o Thiago, que está aqui conosco, será o nosso próximo entrevistado, nós falávamos do que vale
do que vale no momento a vida humana, né? Exatamente, exatamente. Do que da depreciação que nós temos pela moralidade, pelos bons costumes. Exato. Num país que em 3 meses nós trocamos 3 ministros da educação. Exato, e a gente precisa muito disso, de valorizar o que é para ser valorizado. Agora, outro livro que a gente trouxe aqui foi O Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele é de 1950. Esse ano, ele, nos Estados Unidos, ganhou o 3º lugar, medalha de bronze, como livro iluminativo. Esse é um Oscar. Perfeito. É um Oscar de livros nos Estados Unidos. Participaram 28 estados americanos, a França, Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Somente esses enviaram os livros. E aí um casal que tem uma ponte na editora americana, resolveu, vamos escrever um livro. Aí escolheu O Pão Nosso, assim, mas sem grandes planos, somente queriam escrever o livro. E escreveram medalha de bronze para um livro iluminativo cristão nos Estados Unidos. Ou seja, é a doutrina dando passos além das fronteiras nacionais e ganhando espaço. E a nossa feira está lá, né, na Praça Dom Pedro. Já começamos ontem, vamos até o domingo. Começa às 9 horas da manhã, vai até às 7 horas da noite. E é engraçado a gente se encontrar numa praça, né? Se fosse 200, 300 anos atrás, eram fogueiras. Nesse momento a gente está, né, repassando esses livros, vendendo esses livros, dando um pouco de consolo às pessoas e vencendo a barreira também das intolerâncias, e aproximando um pouco as religiões para compreender uma a outra, né? Sim, evangélicos que vêm, trazem a mensagem, a gente dá a mensagem a eles, e a gente troca a mensagem, troca as ideias e aproxima aquilo que é o próximo, aquilo realmente como pensamos de forma igual, no bem, na paz, e é isso. E o grande norte da doutrina também é o homem de bem, é a pessoa de bem, e é isso que a gente tem que fazer para esse mundo. É ser um pouquinho melhor, tentar ser um pouquinho melhor. Entender, né, Luiz Guilherme? Você não precisa ter 4 automóveis, 10 casas, 20 roupas. Você tem que entender que nós vivemos dentro de uma realidade em que se vive muito bem com muito menos do que se pensa. Com certeza, com certeza. Olha, ontem eu até ria muito isso, um grupo familiar estavam com um problema gravíssimo discutindo aonde eles iam comer, o que eles iam comer. Um propunha fazer uma coisa, outro propunha fazer outra. Eu disse, vem cá, gente, não era melhor vocês seguirem ali à frente, ter uma churrascaria, não é de rodízio, não é churrascaria em quilo, um preço bem razoável, ninguém vai lavar prato, ninguém vai fazer, vai se alimentar e vão ficar todos numa mesa batendo papo, sem discutirem. Ah, mas será que vale a pena? O que vale é a convivência familiar. Que bom você estar sentado com os teus familiares, com as pessoas que são ligadas a você, numa condição interessante, né? É verdade, a sociedade tem que ter valor. Joana de Ângeles, num dos seus livros, coloca, né, que a gente está vivendo um processo de massificação. A gente está perdendo a identidade, a gente está perdendo a noção de quem somos, a gente está se tornando engrenagem nessa sociedade. Estamos nos tornando irmãos daquele de Orson Welles. Exatamente. Exatamente. Luiz Guilherme, eu vou te agradecer imensamente por esse bate-papo maravilhoso. Aliás, que é sempre um prazer conversar com você, e a gente tem essa oportunidade de privar contigo frequentemente, né? E, principalmente, eu gostaria que você voltasse a frisar, os preços estão muito bons, não? Preços todos com desconto, todos os livros com desconto, como eu falei, a partir de R$ 7,00, por exemplo, O Céu e o Inferno. O Pão Nosso, que é um livro que sai em torno de R$ 35,00, está por R$ 23,00. E o Viver é a melhor opção. R$ 24,00. Perfeito. Certo. Gente, Praça Dom Pedro, não se esqueçam. E temos lá sempre pessoas do nível do Luiz Guilherme para orientar, para falar, para trocar uma ideia, para buscar, acima de tudo, o conhecimento. Exatamente. Muito obrigado, Luiz Guilherme. Obrigado, sucesso para a nossa feira, né? Para a nossa 29ª feira. Kaique, por favor, os nossos apoiadores. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha, um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados,
habilitação para carro ou moto, inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.